Estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Quando a doença é detectada, o tratamento muitas vezes é bastante forte. E uma das preocupações das mulheres em idade fértil é sobre poder ter filhos depois que se curar da doença. Para conversar com a gente sobre esse assunto, convidamos a ginecologista especialista em reprodução humana, Érica Becker. Tudo bem, doutora Érica? Tudo bem, boa tarde. Bom, eu vou começar te perguntando, tem jeito, né? Tem jeito. O que é que precisa fazer? No câncer de mama, quando as mulheres têm um diagnóstico, elas ficam muito abaladas, né? O primeiro momento é a gente pensar assim, queremos resolver a doença, é uma doença prevenível e é uma doença tratável. Graças a Deus, hoje temos muitas opções e aí a gente tem que pensar no futuro reprodutivo. Depois que isso passar, eu preciso ficar sem filhos, eu posso ter filhos, o que eu posso fazer com a minha fertilidade? Então, atualmente, quando a gente tem um diagnóstico, uma das perguntas que é feita para a mulher com diagnóstico de câncer de mama é o que ela quer fazer com a fertilidade futura dela, antes da gente pensar mesmo no início da abordagem da patologia atual. E aí, nós temos sempre a opção de congelamento. Né? Assim, a gente pode congelar óvulo hoje, a gente pode congelar embrião quando a gente já tem um parceiro, um casamento, uma união estável, a gente pode fazer o congelamento de embrião, mas o ideal é que a gente faça um congelamento de óvulo. Dá para congelar o embrião também, é isso? Dá para congelar o embrião. Só que o embrião é do casal. Né? Então, no futuro, se a gente está pensando numa mulher solteira ou uma mulher que ainda não sabe como que vai complementar essa família, o ideal é congelar óvulo, mas eu posso congelar o embrião também. Olha que interessante, isso é uma informação que para mim pelo menos é inédita, eu não sabia que dava para congelar o embrião. E aí no caso, a mulher pode escolher congelar, fazer os dois congelamentos ou não é indicada? É indicado escolher um só? Ela pode fazer os dois congelamentos, não é um problema. A questão embrionária é, se a paciente tem uma doença que está iniciando, com uma boa sobrevida, uma previsão boa de cura, ela vai pensar já com o marido dela que eles queriam engravidar. E aí os dois juntos podem fazer o congelamento embrionário, onde esse embrião é usado para o casal. Então, a paciente só usa com a autorização do marido e o marido só usa com a autorização da esposa, vice-versa, né? O companheiro e a companheira. Se a gente congela óvulo, eu tenho autonomia de decidir o que eu vou fazer. No futuro tudo melhorou, eu engravidei espontânea, eu não quero usar os meus óvulos. Eu posso doar, eu posso descartar, né? E posso manter ele também se eu quiser por um tempo. Então é uma possibilidade. Esse óvulo me dá mais autonomia. O tratamento, né, para o câncer, normalmente ele pode gerar, ou tem um percentual que se fala de gerar infertilidade, ou varia demais isso? É variável de paciente para paciente. Tem alguns medicamentos oncológicos, que são os quimioterápicos, que podem afetar o ovário. Depende da classe de droga que é usada, e aí a paciente tem que ser avaliada pelo oncologista, que vai propor um tratamento, mas eu sempre posso ter um comprometimento ovariano, por isso que a gente pensa no congelamento prévio, para a gente ter, né, assim, uma possibilidade já guardada. Quanto mais nova a paciente, maior a chance dela recuperar esse ovário depois. Então, assim, ela não vai engravidar logo depois da quimioterapia, ela vai esperar um pouco. Se a paciente é mais jovem, a chance de recuperação dela do ovário é maior. Se a paciente já é mais velha, aí realmente a chance dela entrar numa falência ovariana mais cedo é maior. Existe um prazo adequado de, por exemplo, terminou o tratamento, tá tudo bem, de poder pensar em engravidar? Sim, nesse momento eu dependo da liberação do oncologista. O ideal é que essa paciente espere pelo menos uns 3 anos, mas ela vai fazer acompanhamento, quer dizer, a proposta dela foi fazer quimioterapia, né, retirar o tumor ou retirar a mama, e aí ela ficou naquele momento tratada, ela ainda vai fazer um acompanhamento para ver que não houve recidiva, até ela ser liberada. Tem paciente que é liberada com 1 ano, tem paciente que é liberada com 3 anos, tem paciente que é liberada com 5 anos, porque a gente tem que avaliar caso a caso. E essa que é a questão, né? Se você tiver um diagnóstico de câncer de mama aos 35 anos, você vai pensar, nossa, até que me liberem, pode ser que eu tenha 38, pode ser que eu tenha 40, né? Vai depender do tipo de tumor,
Tem alguns tumores que são mais responsivos ao hormônio, então ela demora um pouco mais para poder engravidar. Então, às vezes a paciente vai voltar, ela já tem mais de 40, e aí às vezes, mesmo que a quimioterapia seja uma quimioterapia que não afetou o ovário dela, a idade vai ser ruim para ela, né? Por isso que é sempre importante pensar numa prevenção, num congelamento de ovo antes de começar o tratamento. E aí é legal, assim, teve o diagnóstico, já conversar sobre isso até com o oncologista mesmo? Hoje, os oncologistas estão bem orientados e muitas vezes as meninas vão ao consultório, na hora do diagnóstico ele já fala assim, olha, procura um especialista em reprodução antes da gente começar o tratamento para que você avalie a possibilidade de congelamento de gameta, né? Já é orientado. O ideal é que seja antes. Né? Não adianta a paciente começar a quimioterapia, que eu já tenho uma influência desse medicamento no ovário, para fazer o congelamento. Então, a gente tem que fazer antes de começar o quimioterápico. Aí vale lembrar para toda mulher se cuidar, né, doutora? Fazer os exames. É importantíssimo. O autoexame de mama, né, é uma coisa fácil, não tem o custo, a gente tem que lembrar de fazer, né, de noite, na hora do banho. É importante não deixar de fazer. O câncer de mama é uma doença hoje com uma taxa de sobrevida muito boa, mas ela tem que ser pega precoce, né? Então, é uma coisa que só depende da gente, não depende de mais ninguém a gente fazer o autoexame. E percebeu alguma coisa, o médico está aí para que a gente vá até lá e fale, olha, tive uma dúvida, será que isso merece ser investigado? Né? É uma doença que realmente, essa campanha do Outubro Rosa, ela é muito válida para que as pessoas não esqueçam e realmente a gente consegue fazer diagnóstico precoce. E isso tira aquela coisa de, eu tenho medo de achar, né? Tem que parar com esse medo de achar, tem que fazer sempre. Sim, a gente escuta isso no consultório, doutor, eu não examino porque eu fico com medo. Né? Ao contrário, a gente tem que examinar para a gente ter dúvida, e se a gente tem dúvida, ir atrás. Às vezes eu falava com as pacientes assim, a gente examina até para a gente se autoconhecer. Porque se você faz um autoexame de mama uma vez por ano, você não sabe como é que é a sua mama, qual é a nodulação que ela já tem natural, e aí quando você faz, você fica angustiada, sem saber se aquilo é normal ou não. Se você faz um autoexame com frequência, a cada mês ou a cada 2 meses, você tem costume de palpar a mama, quando tem uma coisa diferente, você vai perceber. E aí isso é tranquilo de olhar, diagnosticar e resolver. Com certeza. Para quem, de repente, tem alguma dúvida, quiser tirar aí alguma dúvida contigo, pode deixar seu Instagram? Claro, pode sim. É Érica Becker Xavier. Estou à disposição para o que precisar.